com o tema Deus reconhece um coração sincero. Nós pregamos no domingo passado e estudamos ontem aqui na INC o Salmo 51, todinho. Glória a Deus. Deus nos permitiu exatamente, um estudo, uma palavra rema, que é uma palavra revelada, de todo o Salmo, verso a verso, aonde que o rei Davi, arrependido, ele, de uma forma poética, ele faz uma oração para Deus, pedindo transformação, pedindo afastamento da vida dele do pecado. Em outras palavras, aquele Davi pecador, a partir daqui ele passa a ser um homem muito mais temente ao Senhor. Ele passa a cumprir exatamente os passos do Senhor, e isso vai acontecer com a vida dele até os últimos dias. Esse salmo é um marco, porque nós conseguimos ver nessa oração que ele faz, nesse salmo, ele está pedindo um coração novo, ele está pedindo um espírito reto. E se esse homem chegou à condição de um homem que possui o mesmo coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, em outras palavras, o coração de Davi é igualzinho do de Deus. Deus ouviu essa oração e o elevou através do seu comportamental. Amém, irmãos? E na sequência destas pregações, com caminhada à santificação, à nossa santidade, a sala de aula de hoje é em Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 13. Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13. Palavras do Senhor Jesus. Nesse instante, Jesus está no monte, onde que nós conhecemos o Sermão do Monte, que para muitos o Sermão do Monte é somente as bem-aventuranças. Esses felizes vocês são, que é do 1 ao 12, no capítulo 5, verso 12, do 1 ao 12. Mas não, o Sermão do Monte ele começa exatamente no capítulo 5, ele vai terminar lá no capítulo 7, aonde que nós vamos ver uma série de falas do Senhor Jesus, para que realmente o povo que está ali ouvindo, como para nós também aqui nessa noite, mudamos a nossa trajetória de vida, aonde que ele diz: felizes são vocês que estão tendo o privilégio de ouvir isso tudo. Aí ele fala exatamente das bem-aventuranças, e agora no capítulo 13 ele começa a falar exatamente aquilo que a gente precisa. Primeiro ele mostra que nós já somos felizes. Felizes são vocês quando fizerem determinadas situações. E no 13 ele diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, em outras palavras, sem gosto, como lhe restaurar o sabor? É um ponto de interrogação.
Assim como Jesus estava falando para os seus discípulos, para todos aqueles que estavam acompanhando ele no monte, ele está falando agora para nós. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Aí ele responde: para nada mais presta senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. O que era feito com o sal quando ele não tinha serventia? Em outras palavras, ele virava pedra, não tinha gosto, não servia para nada. A partir de que esse sal fosse, digamos assim, perdido as suas proteínas, as suas substâncias, ele servia exatamente para marcar caminho. Percebe um campo de futebol onde tem as 4 linhas marcadas? Poderia ser marcada com sal, mas ali no tempo de Jesus era marcado os caminhos, compreende? Não tinha serventia mais para nada, a não ser jogado no chão e as pessoas pisarem em cima dele. Jesus, ele usa de elementos naturais para apresentar o sobrenatural. Aqui ele está com uma parábola. Ele está falando aqui através de figuras de linguagem, sal e luz. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Quantas vezes viajando à noite, eu particularmente, naquela escuridão, com meu carro numa estrada, ao longe eu avistava umas luzes que mostravam para mim que ali tinha uma cidade. Então não dá para esconder, uma cidade inteira, digamos assim, no alto de um monte. E nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Qual é a função de uma lamparina debaixo de um cesto? Em outras palavras, a luz vai ficar abafada, não vai sair para fora. Então não tem serventia nenhuma. Mas o lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa, é no velador. O que era o velador? Vamos imaginar isso aqui como um velador. Como se tivesse aqui uma plataforma e o lampião fosse colocado aqui. É óbvio que ele ia clarear, iluminar todo o ambiente. Se ele estivesse debaixo do cesto, a luz não passaria. Estão entendendo que Jesus usa das coisas naturais para apresentar o sobrenatural? Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Vamos pedir para que realmente o Senhor retire nessa noite todas as escamas dos nossos olhos, para que alumie sobremaneira, de uma forma sobrenatural, a nossa mente, para que possamos compreender isso que Jesus está falando aqui para nós nessa noite, para que verdadeiramente nós possamos aplicar essa palavra no mais profundo do nosso ser, para que essa palavra traga para cada um de nós transformação, mudanças, como também saiamos daqui com o pensamento em transformar vidas aí fora para o Senhor Jesus, assim como Ele tem nos transformado, assim como Ele tem revelado a sua palavra para cada um de nós.
Nós observamos, irmãos, quanto mais o dia se aproxima, ou seja, quanto mais está próximo a vinda do Senhor Jesus, mais as pessoas estão se distanciando dele. Pessoas que ignoram o porquê que ele veio e o porquê que ele está voltando. Pessoas que ignoram o seu sacrifício. Pessoas que dão de ombro com relação às Sagradas Escrituras, que diz que a Bíblia já é um livro superado. E nós sabemos, irmãos, que a Bíblia ela é mais atual do que todo o noticiário de hoje. Tudo que está passando no Fantástico agora, por exemplo, a Bíblia é mais atual, porque Deus falou ontem, fala hoje e falará conosco eternamente. Tudo passa, passará céus e terra, mas a palavra do Senhor é eterna. Amém, irmãos? E compreendendo essa eternidade da palavra, nós sabemos que a Bíblia não é um livro envelhecido, muito pelo contrário, é a palavra de Deus que ela tem que tomar uma proporção muito grande na minha e na sua vida, na vida daqueles que nós aqui estamos representando, para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema: atitudes e não palavras. Irmãos, atitude em relação a nós mesmos. Quantas pessoas que querem modificar as outras sem com que elas se transformem? É comum você ver crente aí fora colocando o dedo no nariz, dedo em riste, dedo na direção de outras pessoas, querendo transformar aquelas pessoas, e elas ainda dando testemunhos do posicionamento da vida dela, das atitudes que ela tem tomado na vida. Não cabe aqui dar nome aos bois. Nós temos um Deus que é onisciente, um Deus que nos esquadrinha por inteiro, um Deus que sabe tudo da nossa vida, sabe exatamente da nossa intenção, sabe o que reside dentro do nosso coração, sabe se realmente eu estou falando apenas, ou se verdadeiramente eu estou vivendo aquela palavra que eu estou passando para as pessoas. Naquilo que eu sempre falo, né? Muitas pessoas passam as bulas de remédio que elas nem provam. Muitas pessoas não têm provado da palavra de Deus, não têm vivido a palavra de Deus e sai aí amanhã com um pregador. Atitudes nossa com relação ao pecado. Qual é a proporção do pecado na tua vida ainda? Falávamos ontem, né, que Davi ele pede exatamente para que ele não peque mais. Em outras palavras, sozinho, Senhor, eu não consigo, mas contigo eu serei mais que vencedor. Sozinho, Senhor, eu não posso, mas contigo tudo eu posso, porque o Senhor me fortalece. Amém? Atitude em relação a Deus, esse Deus soberano, esse Deus digno de louvor e adoração, esse Deus que já revelou para cada um de nós as suas qualidades, os seus atributos, aquele Deus, esse Deus que nos dá prova a todo momento da sua existência. Ainda que a gente não vê, a gente consegue compreender toda a ação dele na nossa vida. A gente não está vendo ele, mas a gente está vendo as atitudes que ele toma com relação à nossa vida. Se não bastasse, ele não poupou o próprio filho para vir e fazer sacrifício no nosso lugar, porque nós não temos essa capacidade que Jesus teve. Nunca teríamos essa capacidade. Atitude com relação ao mundo. Quantas
Quantas coisas do mundo ainda que toma conta de você? Quantas coisas que nesse mundo está e que de alguma forma você ainda deseja? Quantas coisas que o mundo oferece? Aquilo que eu sempre falo para vocês, o mundo é um shopping center cheio de vitrines, né, com ofertas. Se pudesse estar escancarada lá as ofertas, estaria escrito lá: compre a morte, compre a morte, compre a morte. Ô pastor exagerado. Por quê? O mundo jaz no maligno. O mundo já morreu no diabo, em outras palavras. Ainda ontem eu estava vendo um teólogo Lewis, onde ele diz: a igreja que fala da salvação e do pecado, essa é a igreja de Deus. Estaremos um dia com o Senhor. O nosso futuro é com Deus. Se você exatamente colocar no seu coração que você quer isso para a tua vida, Deus já te deu isso gratuitamente através da graça encontrada em Cristo Jesus. Basta crer. Basta buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela impera quando eu estou buscando fazer a vontade dele e não mais a minha. Eu não posso ter medo da justiça de Deus se realmente eu estou seguindo os passos do Senhor Jesus. Eu sei que o meu futuro é a glória celestial. São bênçãos celestiais que nos esperam. São heranças imarcessíveis. São heranças incorruptíveis, que não tem dolo, não tem mancha, não é produto de roubo, ao contrário, são heranças e que não se acabam, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. As suas boas dádivas continuam descendo do céu, ou seja, os seus bons presentes. Toda boa dádiva, cantamos aqui agora, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai, o Pai das luzes. Essa palavra diz que vem descendo. Para quem sabe um pouquinho de conjugar o português, descendo é uma palavra que está no verbo do gerúndio. Gerúndio, ele indica uma situação contínua. Vem descendo, continua descendo, desceu ontem, está descendo hoje, descerá por nós eternamente. Nós vivemos dias de olharmos muito mais para o nosso interior do que para o nosso exterior. Dias de cuidarmos muito mesmo das nossas almas. Dias de nos aproximarmos mais e mais de Deus, como também mais e mais do nosso próximo. Dias de espiritualizarmos mais do que nunca, né? Conforme diz o Faustão. Toda a causa da nossa existência. Ao espiritualizarmos as causas da nossa existência, a gente vai ter uma compreensão do que viemos, para onde vamos, o que somos e para onde vamos. Nós viemos de Deus, o Pai da vida. Nós somos de Deus, estamos nele. Estamos voltando para Ele. Simples assim, irmãos.
E tem muita gente ainda não compreendendo essas coisas, está dificultando exatamente esse reino na vida delas. É dia, irmãos, é dia de buscarmos cada vez mais espiritualizar toda a causa da nossa existência, para que realmente, não é, as dores que nós sentimos, nós temos que ter a compreensão que em Cristo Jesus foi maior. As desfeitas que nós sentimos em Jesus foi maior. As humilhações, as provações, as tribulações em Jesus foi maior. Até mesmo as tentações em Jesus foi maior. E Ele suportou todas. É lamentável ler e ouvir que mesmo nesses dias em que ainda a morte está no ar através dessa Covid, que nós estamos na 4ª vacina, pode existir a 5ª, 6ª, 7ª, porque ainda não existe uma vacina definitiva, e a Covid está aí no ar. Aquilo que eu sempre falo para vocês, basta respirar do lado de uma pessoa, num determinado momento errada, ou num lugar errado, que você está contaminado. Até fiz um versinho, perceberam? Não? Basta respirar do lado de uma pessoa errada, num lugar errado, que você está contaminado. Simples assim. E ainda a gente assiste muitos se locupletando. O que significa locupletar? É se apropriar de algo indevidamente. Em outras palavras, muitos estão se enriquecendo de uma maneira ilícita com o dinheiro público. Olha quanta ganância ainda no ar com relação a esse tempo político que nós estamos vivendo. Pessoas doentes e até na beira da morte, ainda é cega nas suas ganâncias e na busca do poder. Tem pessoas morrendo, irmãos, e brigando exatamente por causa de poder. A ficha não caiu nela ainda, ela não sabe que o que está restando para ela é inferno. E ela não acordou ainda. Muitos visando ainda o seu próprio interesse, passando por cima de tudo e de todos. Aqui não é escalão, aqui não é, né? Essas pessoas aí que só estão em busca de poder. Não, às vezes pessoas que estão maltratando a outras, pessoas que estão pisando na outra dentro do trabalho de vocês. Entendo, irmãos, nós temos que assistir a essas coisas, mas não pactuar com essas coisas. Quantas são as barbaridades, em outras traduções, atrocidades, selvagerias, brutalidade, crueldade que a gente assiste todos os dias. É claro que nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar o lugar aonde que a nossa planta do pé pisa. Nós podemos ser diferença nesses lugares, nós podemos apresentar Cristo para as pessoas nesses lugares, e é isso que Jesus está falando para todos que estão diante, essa plateia que está diante dele, no Sermão do Monte, como está falando aqui para nós nessa noite. Eu não posso me conformar exatamente com o que está acontecendo no mundo, eu não tenho condições de mudar o que está acontecendo lá agora na Rússia, na Ucrânia,
em Brasília, mas eu posso mudar exatamente o que está acontecendo do meu lado. Eu posso ser um agente de transformação das coisas que estão acontecendo no meu lado. Oh, glorioso Deus! Que mudanças temos feito nos lugares que plantamos os nossos pés? Na nossa casa? Qual tem sido o seu testemunho perante os da sua casa? Em nosso trabalho? Que testemunho eu dou de Cristo lá? Em nosso convívio social? A minha vida aí fora reflete Cristo para as pessoas? As pessoas veem Cristo em mim? Percebe, irmãos, amanhã eu sou um cidadão, eu estou saindo como vocês, sacerdotes do rei. Vocês são sacerdotes do rei. Vocês, todo momento, estão tendo rebanho na frente de vocês. Vocês são missionários, vocês têm missão. Mas não tem um PR na minha frente amanhã onde eu vou pisar. Pastor José Antônio, nossa, se tivesse uma sigla assim, né? Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas tudo para apresentar a sua bondade, a sua fidelidade, o seu amor para todas as pessoas. As minhas atitudes, que vão refletir Cristo ou não em mim amanhã, independente da sigla que tem no meu nome, das letras que vêm à frente do meu nome, como missionário, como apóstolo, como bispo, como pastor, como sacerdotes do rei. Amém? E sim, as nossas atitudes. Como que tem sido o teu posicionamento para o teu próximo? Reflete a Cristo? Para a igreja de Jesus, qual tem sido o seu testemunho? Jesus, também nesse evangelho de Mateus, ele diz, no capítulo 12, verso 30, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Olha a onisciência desse Deus, sabe de todas as coisas, sabe quem está juntando e quem está separando. O contexto é o Sermão do Monte, que é de todas as mensagens de Jesus a mais mal interpretada pelas pessoas. As bem-aventuranças é o contrário do que muitas pessoas imaginam. As virtudes que Jesus ele exalta aqui no Sermão do Monte é o oposto das virtudes admiradas aí por esse mundo. Os gregos e os romanos nos dias de Jesus eram como boa parte dos crentes de hoje, ou seja, não conhecem, não sabem verdadeiramente quem é Jesus. Para muitos, Jesus é um fazedor de coisas, um promotor de milagres, só milagres, só coisas que eu quero para mim. Eu tendo, os outros que se lasquem. O
tema central de todo o Sermão do Monte, de toda essa fala do Senhor Jesus, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7, no último verso do capítulo 7, o tema central é a verdadeira justiça. No capítulo 8, verso 1, para que vocês tenham noção, diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Então, até o sétimo, no último verso, no capítulo 7 de Mateus, no último verso, ele estava lá no monte. E aqui está mostrando exatamente que ele desceu. Então, até o último verso do capítulo 7 de Mateus, ele está mostrando a mudança que as pessoas têm que ter. Buscar em primeiro lugar o meu reino, Deus falando, e a minha justiça. Isso ele diz no capítulo 6, que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Os líderes religiosos, nesse contexto, eles possuíam uma justiça artificial, uma justiça exterior com base apenas na lei. Eles caminhavam, principalmente os fariseus. Se você olhar, nos Wikipédias, no Google, você vai ver ali a figura dos fariseus, que da edumentária deles, da maneira que eles se vestiam, eles andavam por aqueles lugares ali, colocando julgo nas costas das pessoas, acusando as pessoas pelo fato do pecado delas diante da lei, apontando defeito nas pessoas. Em outras palavras, você não presta, você não cumpre a lei de Moisés, você não cumpre a lei de Deus. Tudo que Moisés escreveu, você está fora. Sai de mim. E Cristo Jesus, que ele fala: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Quando Davi, no Salmo 51, ele fala que os ossos deles estão esmagados. Vejam essa situação. Sabe como que na época as pessoas eram mortas também através de uma pena de opressão? Em outras palavras, de fazer pressão. Por isso que Davi, ele sente que os ossos deles estão esmagados diante do pecado dele. A pessoa que tinha cometido um crime e era julgada, iam colocando pedras e pedras em cima dela, até os ossos esmagar, até ela ser esmagada com a pressão, com a opressão desse peso. O pecado gera isso nas pessoas. Os que estão em Cristo, que têm o convencimento do Espírito Santo, num deslize, já sente essa opressão, porque tem uns gemidos que gemem com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis a nosso favor. Volta para Deus. Volta para Deus, volta para Deus, aí não é teu lugar. Sujeite-se a Deus, sujeite-se a Deus, reprima todo esse mal, repreende esse diabo, que ele vai fugir de você. Não age dessa maneira. Você pertence a Cristo, porque assim quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse pecado já não tem mais lugar na tua vida. Amém, irmãos? Amém. Os fariseus, eles preocupavam-se com os mínimos detalhes da conduta,
mas deixavam de cuidar do mais importante, que é o caráter do cristão. A conduta, o comportamento, as atitudes, é decorrente do caráter. Porque não adianta eu chegar amanhã nos lugares aonde que eu frequento, no meu trabalho, dizer que eu sou crente e eu estou dando um testemunho contrário ao posicionamento de Cristo lá dentro. A palavra cristão significa pequenos cristos. Vocês são pequenos cristos nos ambientes das quais pisarem amanhã. A justiça de Jesus, ela descreve que é a verdadeira e necessária, e ela começa exatamente no interior do coração do cristão. A igreja, ela deve produzir frutos, e este papel da igreja de Jesus, melhor dizendo, o papel da igreja de Jesus no mundo. O ramo que estiver ligado à videira não der fruto, o que o viticultor faz? Corta e joga no fogo. Não serve para nada. Se nós estamos ligados em Jesus e não estamos frutificando, somos igual a esse ramo, que vai secar, vai ser cortado e lançado no fogo, porque não deu fruto. E a palavra diz que nós devemos dar fruto. E cada gomo do fruto do Espírito deve conter a seiva do amor. Alegria é a força do amor. A paz é a segurança do amor. A longanimidade é a paciência do amor. A benignidade é a conduta do amor. A bondade é o caráter do amor. A fidelidade é a troca do amor. A fé é a confiança do amor. E a mansidão é a humildade do amor. Nessa parábola de Jesus, nós somos chamados a ser igreja e fazer a diferença nesse mundo hostil, irmãos. Aqui no Sermão da Montanha, Jesus nos mostra alguns aspectos sobre a missão de sermos a sua gloriosa igreja, dentro e fora do templo. Primeiro aspecto, que é a dupla missão da igreja de Jesus. A primeira missão da igreja de Jesus é salgar, em outras palavras, é ser sal no mundo. Imaginem agora a terra, que é comparável com uma comida indigesta. Toda a terra agora, você compara ela como se fosse uma comida indigesta. É assim que Jesus está falando aqui. A humanidade na ignorância e na iniquidade está prestes a apodrecer. Mas Jesus, Ele envia os seus discípulos para preservá-los. Como seguidores de Cristo, como cristão, nós somos discípulos de Jesus. Tudo que você está recebendo hoje com relação à palavra do Senhor, é para que você vá amanhã no mundo de podridão e faça a diferença. Seja o tempero adequado para determinadas situações que estão aí fora. Já expliquei que na época de Jesus não tinha freezer nem geladeira. Os alimentos que não fossem revestidos de sal, que não fossem protegidos pelo sal, iria ficar podre. Ficava podre. O sal, ele, além de ele tirar, digamos, ele conserva exatamente para que as coisas não se apodrecem. E o que Jesus pede para que a gente seja? Sal, nesse mundo em decomposição.
E esse mundo em decomposição não está longe de nós, irmãos. Observe a atitude dos nossos, ainda, dos que estão próximos de nós. Estão morrendo, estão sendo deteriorados e não têm esse conhecimento. Nós somos comparados a sal para que realmente a gente vá nesse mundo de decomposição, nesse mundo podre, e façamos lá a diferença. Amém? Nós somos chamados a dar o devido tempero certo para as situações, para conservar exatamente esse mundo em putrificação. Ser sal é uma vocação importante, por isso que Jesus compara exatamente os seus discípulos como sal e luz. É o que ele compara a cada um de nós, para que sejamos. O sal que fica no saleiro, ele perde o seu poder de salgar. Já deixou lá na sua prateleira, num lugarzinho escondido, lá dentro da tua casa, um sal que envelheceu com o tempo? Já esqueceu isso? Se não, faz uma experiência, daqui 15 anos você vai lá provar esse sal, para você ver se ele tem gosto. O crente que não se envolve é insípido igual esse sal, sem gosto, indigesto e sem graça. O segundo aspecto, alumiar, ou seja, ser a luz do mundo. Os crentes são chamados para iluminar um mundo que está nas trevas, porque eles possuem Cristo, que é a luz. Nós possuímos Cristo, que é a luz. Nós somos chamados amanhã, todos os dias das quais nós estamos vivendo exatamente o que é ser igreja lá fora, porque a palavra eclésia significa, que a igreja significa chamados para fora, para ser luz para as pessoas. Tirar aquelas pessoas das trevas, mostrar exatamente a luz que é Cristo Jesus. João no capítulo 8, verso 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem traz a luz para o mundo em escuridão é Jesus e os seus discípulos, somos nós. Assim como a tarefa da luz é brilhar, assim o nosso dever é de praticar o amor e a correta conduta cristã. Nosso testemunho, irmãos, as nossas atitudes, aquilo que eu sempre cito esse exemplo para vocês: palavras movem, mas atitudes arrastam as pessoas para caminhar do teu lado. Segundo aspecto, ser igreja é uma missão de todos que foram chamados, igual uma cidade sobre o monte. Todos podem avistar uma cidade sobre o monte. Os discípulos serão notados pelas suas atitudes, serão luzeiros amanhã nesse mundo. Cada situação sua tem que clarificar, tem que apresentar Jesus através das suas atitudes, que as pessoas vejam essa luz que é Jesus em você, nas suas atitudes. Jesus, ele está falando exatamente para um povo que precisa mudar o seu comportamento, precisa mudar as suas atitudes, e não de palavras. Os fariseus, eles condenavam as pessoas, só falavam, mas não davam exatamente o caminho. E nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele.
É esse que nós temos que apresentar para as pessoas, que acha que a Bíblia está envelhecida, que acha que o Evangelho, não é uma fábula de um ex-carpinteiro. Mas nós sabemos que Jesus é Deus, e Ele espera exatamente a transformação em cada um de nós, para a honra e glória dEle mesmo, para o melhor para a nossa vida, mas para a glória dEle, a cada atitude nossa, a cada comportamento nosso. São os discípulos que fazem a diferença neste mundo. Igual uma candeia no velador, os discípulos não podem ficar escondidos, eles devem refletir como luz em lugares apropriados. Ele deve influenciar seguidores para o Senhor Jesus, de palavras, irmãos, ou de atitudes. E o terceiro aspecto, a missão da igreja, a levar o mundo a glorificar a Deus. Verso 16, através das boas obras. A verdadeira bondade cristã glorifica a Deus. Falávamos que nós temos um Deus de benignidade. De tudo que há de bom nós encontramos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nesse Deus trino. A gentileza no serviço cristão significa glorificar a Deus através das nossas atitudes, do nosso comportamento. As pessoas nos veem e reparam em nós, reparam nas nossas atitudes. Eu já falei aqui, usei de exemplo, se amanhã você convidar alguém para vir no culto com você, essa pessoa vai ficar sentada no teu ladinho, olhando exatamente qual é o teu comportamento aqui dentro e aquilo que você é lá fora. As pessoas nos veem e reparam em nós e nas nossas atitudes. Muitos apresentam a Jesus como apreciadores do seu reino celestial, mas poucos querem levar a sua cruz. Há muitos desejosos de conforto, mas poucos suportam tribulação e provação. Muitos companheiros à sua mesa, mas poucos na sua obstinência, no abandono definitivo do velho homem, no abandono do pecado. Muitos veneram os seus feitos, mas poucos participam da vergonha da cruz. Muitos o louvam e bendizem enquanto recebem algum favor dele, mas se não recebem algo de imediato, já começa a murmurar e fica desanimado. Aqueles, porém, que o amam Jesus, por Jesus mesmo, e não para a sua própria satisfação, tanto o louvam nas tribulações, nas angústias, como no maior consolo. João, novamente, 8:12. De novo Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Russell Shedd, esse teólogo que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, faleceu alguns anos atrás. Ele diz assim:
nossa influência e responsabilidade neste mundo é ser o sal que preserva o sabor e ser a luz que brilha e se opõe às trevas. Paulo, na Epístola aos Colossenses, no capítulo 4, versos 5 a 6, ele diz: comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com o sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Como está seu testemunho cristão, irmão? Você tem salgado o mundo ou permanecido no saleiro? Através de suas obras você tem refletido a luz de Jesus? Você tem iluminado a outros para glorificarem a Deus? Como discípulo, você tem influenciado outros a conhecer Jesus? Mais uma vez, falando esses versos, Tiago, no capítulo 1, verso 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ao contrário, Ele é a sombra à sua direita. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de mais uma vez falar, ministrar essa parábola do Senhor Jesus que encontra no Sermão do Monte, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a iluminar vidas para Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos o tempero certo para estas vidas, Senhor, para que muitos, por nosso intermédio, venham conhecer aquilo que é eterno para a vida deles. Esse Jesus que não mediu esforços, que falou lá no monte, está falando para cada um aqui nessa noite, que devemos ser agente de transformação nesse mundo de desejos, nesse mundo de iniquidade, nesse mundo de perversidade, que devemos ser a luz que alumia cada situação dessas vidas, que devemos refletir Jesus através de cada atitude nossa, como também ser o sal, para tirar muitos desse mundo já podre, para a honra e glória do seu nome, Senhor. Conforme a missão que o Senhor já nos incumbiu, de sermos pescadores de homens aqui nesse lugar. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Que cada um aqui nessa noite possa amanhã se utilizar desta verdade, se utilizar desta oportunidade de ser sal e luz para o nosso próximo, como para ti também, Senhor. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Deus, glórias a ti, Senhor, glórias a ti, Senhor.